Gabriel e hoje a gente vai falar sobre como funcionam os sonhos. Bom, o conhecimento dos sonhos é muito grande e muito abrangente, então para a gente conseguir especificar melhor, eu vou falar para vocês sobre a neurociência dos sonhos. Bom, para a gente conseguir entender como funcionam os sonhos, a gente precisa entender onde eles funcionam. E onde os sonhos começam? Os sonhos começam no nosso cérebro. Bom, agora a gente vai explicar um pouquinho sobre as áreas do cérebro para a gente ter um melhor entendimento de como funciona. Daí o Gabriel vai falar sobre o lobo frontal, que o lobo frontal ele é responsável pela nossa personalidade, pela nossa empatia, pelo nosso raciocínio, por tudo que é mais abstrato, pensamentos abstratos, fica no lobo frontal. Daí eu vou falar sobre o lobo temporal. O lobo temporal é responsável pela nossa audição, que tudo que a gente entende, que a gente está ouvindo, vem aqui pro lobo frontal. Além de ele ser responsável pelas memórias. Então eu preciso que vocês gravem bem essa parte daqui do lobo frontal, que vai ser importante mais pra frente. Aqui também a gente tem o lobo parietal, que o nosso lobo parietal ele é responsável pelo nosso tato, pela nossa dor, pelo nosso paladar. Tudo que a gente sente vem aqui. A gente pode sentir uma dor lá no pontinho do pé, mas a dor da pontinha do pé passou por todo um caminho para chegar no nosso cérebro para a gente entender que a gente está sentindo dor. E também a gente tem o lobo occipital, que é aqui atrás, que é no lobo occipital que acontece a visão, que tipo é responsável pela nossa visão. Mesmo nossa visão acontecendo aqui na frente, o que está responsável por ela é aqui atrás. Por isso que às vezes em acidente de carros as pessoas podem ter risco de perder a visão mesmo não tendo atingido nada dos olhos. Porque se acaba com isso aqui, ó, acabou pra gente. E também a gente não pode esquecer de falar do cerebelo, que é uma parte do cérebro que é responsável pela nossa coordenação motora, pela nossa postura, pelo nosso equilíbrio em si. E o nosso cerebelo, ele se encaixa bem aqui embaixo do nosso lobo occipital. Aqui como exemplo. Bom, então agora que a gente já entendeu como funciona o nosso cérebro e as coisas que acontecem, eu preciso que vocês lembrem rapidinho, por favor, do lobo temporal, que eu falei, né, que funciona para guardar as memórias, enfim, tudo isso. Bom, o que seria o sonho? Para que servem os sonhos? Os sonhos seriam basicamente, a ciência acredita, porque ainda não é comprovado por nada, o que são os sonhos, a ciência acredita que os sonhos eles servem pra gente guardar as memórias, pra gente entender como as memórias vão ficar na nossa cabeça. Não tem, como eu disse, não tem nada comprovado, mas existem diversas teorias, como possivelmente a gente sonha porque o nosso cérebro ele não pode parar em momento nenhum, então ele precisa ficar sempre em constante atividade, porque senão ele vai ficar preguiçoso com o passar do tempo. Também existe a teoria de que a gente sonha porque o nosso cérebro ele cria situações que possam acontecer no futuro, então ele tá te preparando para quando isso acontecer, você já ter um estalo do que fazer na hora, entendeu? Mas o que acontece sobre as memórias nos sonhos, eu vou explicar para vocês agora. Bom, ocorre o ciclo do sono REM e do sono não REM no nosso sonho, durante o nosso sono, que é a parte mais importante pra gente dos sonhos. Bom, começando, para uma pessoa que dorme 9 horas por dia, existem até 6 ciclos, cada ciclo dividido em 2 etapas, como vocês podem ver aqui no cartaz do sono REM e do sono não REM. Bom, o primeiro, daí o Gabriel vai falar que o primeiro ciclo é o sono não REM, e que vai indo assim, vai continuando, que o sono não REM é um sono mais leve, é um sono onde os sonhos não são profundos, são sonhos mais abstratos, coisas rápidas, pensamentos mais fugazes e tudo. Já no sono REM, o que acontece durante o sono REM? Como a própria sigla diz, é sono REM. REM, Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. O que acontece é que a nossa atividade cerebral está tão rápida, tão ativa, que até os nossos olhos, mesmo com as pálpebras fechadas, eles continuam em movimento. A gente fica quase semelhante a um estado de vigília, porque nosso cérebro não consegue parar. Ele tá pensando, ele tá processando tudo. E bom, como o Gabriel explicou lá no sono REM, no sono não REM, o sono não REM, ele fez as escolhas. Por exemplo, essa memória aqui é ruim, essa memória aqui é boa. Eu vou guardar essa. A boa ele vai guardar, a ruim ele vai dispensar e você vai esquecer. Já no sono REM, o que acontece com essas memórias que foram selecionadas como boas? Elas são pegas e são mescladas com todas as outras memórias da sua vida. Por isso que você sonha. Porque ele começa a mesclar e começa a puxar e trazer e remendar, entendeu? É tudo como se o seu cérebro tá fazendo isso para você conseguir lembrar das coisas. Então, a etapa em que acontece o sonho mesmo, que você sonha mesmo, é o sono REM. Só que é um período mais curto do que o sono não REM. É um período que acaba mais rápido, que começa o sono não REM que dura mais, o sono REM é mais curtinho. Tanto que até, como eu falei, a atividade cerebral é tão grande nesse tempo dos nossos sonhos,
que a gente acaba por 5 que a minutos gente já. acaba por se desligar. Calma. Que o nosso cérebro ele desliga meio que se desliga dos músculos pra gente não começar a se mexer enquanto a gente dorme, né? Enfim, tanto que quando a gente acorda mais lento e mais preguiçoso e mais tudo. E agora pra finalizar, eu queria dar uma pincelada um pouquinho sobre como um sonho funciona pra psicanálise. Bom, Freud, que é a psicanálise, ele fala que os nossos sonhos são os nossos desejos mais obscuros e tudo que a gente guarda, que a gente não fala e que é mais reprimido na gente, se solta nos nossos sonhos. Como ele fala para as crianças, é muito mais fácil de entender, porque o que acontece com uma criança durante o dia, em que ela tem vontade de ter, mas não consegue, ela sonha durante a noite. E é isso que são sonhos, basicamente. Muito obrigada pela atenção. Muito bom. Foram 6 minutos. Sem a explicação do Gabriel, foi 6 minutos. 6 minutos.